Meu nome é Cleide de Lima Chaves, eu sou professora do Departamento de História da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, tenho mestrado e doutorado em História e atualmente tenho pesquisado História da Saúde e da Infância aqui em Vitória da Conquista. Em primeiro lugar, a gente fala que o mais importante de tudo é querer ser pai e querer ser mãe, né? A primeira coisa é essa... você está preparado para ser pai, está preparado para ser mãe, você quer muito, é um desejo seu, você tem condições emocionais, né? Também em alguma medida financeiras, né? Para ter um filho. Então, acho que a primeira pergunta que a pessoa tem que se fazer, né? A pessoa tem que querer muito, né? Porque é uma mudança muito grande na vida de alguém, né? O surgimento de um filho. Então, e depois disso, né, o processo de adoção, você precisa procurar uma vara da infância, da juventude, ou procurar a justiça, nem todas as cidades têm. Conquista, felizmente, né, tem uma boa estrutura. Você vai na vara da infância e faz um cadastro, né? Você primeiro faz um cadastro e lá eles vão te pedir uma série de documentos, né? De antecedentes criminais a condições de saúde, tudo, né? Um pouco da sua vida, você apresenta essa documentação e essa documentação ela vai para o juiz. E o juiz ele vai lhe habilitar ou não, né? Ou seja, ele vai dizer se você está apta ou não a ser um possível adotante. Algumas varas elas oferecem cursos preparatórios, aqui em Conquista oferece, o pessoal, psicólogos e assistentes sociais oferecem um curso preparatório que vai lhe dizer um pouco o que é o processo de adoção, como é ser pai, como é ser mãe, né? Quanto tempo leva, então esclarece uma série de dúvidas, que é um processo muito bom. Eu digo que é o momento que você começa a gestar, né? É o processo, é o pré-gestação, na verdade, né? Que você começa a se preparar para se tornar pai ou mãe. E aí você entrega toda uma documentação e aí o juiz ele vai lhe habilitar. O nome, vamos dizer assim, o nome jurídico é esse, né? Você está habilitado, aí o juiz lhe dá um parecer favorável e a partir daquele momento você está habilitado a adotar. E aí você vai ficar esperando o telefonema. O principal de todos é o fato do filho não ser do seu sangue, né? Eu acho que a primeira barreira que muitas famílias ou muitas pessoas, mesmo que não seja família, que seja solteiro, né? Tenta principalmente quebrar dentro do seio da própria família, que aquela pessoa ela não tem o sangue da família, né? Então esse é um primeiro mito de que essa pessoa de que essa criança ou adolescente adotado, ele não vai ter os mesmos princípios, né? Ele não vai ter a mesma formação moral que a da família. Quando a gente sabe que hoje, né? Esse aspecto, e aí às vezes a gente até se pergunta quantos da família também, né? Tem problemas. Muitas vezes assim a gente enfatiza muito o filho adotivo, né? O filho do coração que deu problema, mas ninguém fala dos filhos biológicos que também deram problema, entre aspas, né? Porque problemas fazem parte da nossa vida, né? Muitas vezes a gente tem um problema de saúde, ou tem um problema, algum déficit, né? E isso não necessariamente tem a ver com sangue, né? São questões que a gente vai passar pela vida pelo fato de se disponibilizar a ser pai e a ser mãe, né? A gente vai enfrentar esses problemas. Então, acho que esse é o primeiro mito. Então, em função desse mito, muitas pessoas escolhem adotar muito pequenos, né, bebês, porque acreditam que vão moldar aquela criança, né? Vão moldar aquele bebê de acordo com os seus princípios, de acordo com a sua formação, com a sua percepção de mundo. E, na verdade, a gente sabe que o ser humano ele é flexível, né? Ele é capaz de se adaptar a novas realidades em diferentes idades, na verdade, né? A gente aqui já adulto, se mandarem a gente para a Lua, a gente consegue se adaptar, né? Desde que dê a gente os recursos necessários para a sobrevivência. Então, hoje no Brasil, né, existe muito se culpabiliza os pais, as mães ou as pessoas que vão adotar, né? Porque estabelece um perfil, né, vamos dizer assim, de 0 a 6 meses, de 0 a 1 ano, né? Ou seja, esse perfil que não é realmente o que acontece, né? A justiça ela é extremamente lenta, muitas crianças elas vão para as casas de acolhimento, para os abrigos, lá elas demoram, é um processo realmente que tem que ser criterioso, né? Então a criança tenta ser reinserida na família, porque quando a criança ela vai para uma casa de acolhimento, quando ela vai para um abrigo, né? Ela já passou por uma série de problemas, né?
muitas vezes violência, né? Descaso, maus tratos. Então, a justiça ela tenta reinserir aquela criança na família, então às vezes demora um pouco de tempo, né? E aí as famílias elas vão entendendo que elas precisam ampliar essa faixa etária, né? Porque às vezes até essa criança ser reinserida, ou até ela ser destituída do poder familiar dela, demora um pouco, né? A família demora para realmente entregar essa criança para adoção. Então, o perfil realmente é esse perfil, né? Porque a pessoa, a gente até entende, né? O pai ou a mãe, ou a mulher principalmente, ela quer ter aquela sensação de que ela pariu aquela criança, né? De que ela pegou aquela criança bebezinha, recém-nascida, mas a adoção, ela vai para além disso, né? Acho que uma pessoa que se predispõe a adotar alguém, né? A ter um filho do coração, ela tem que entender que esse filho, na verdade, ele vai nascer em várias idades, né? Às vezes é uma criança já grande, que passou por um processo de maus tratos na família, que não tem mais nenhuma condição de ser reinserida naquela família e vai para um processo, e vai para a adoção. Então, por que a gente não pode adotar aquela criança? Aquela criança também é merecedora de um lar, né? Então, hoje as famílias, as pessoas, elas têm modificado bastante esse perfil, né? Mas tem, na verdade, eu digo assim, a gente fala o seguinte, que são perfis que não... São dois lados da mesma moeda que não estão se encontrando, né? Os pais e mães que querem adotar e a justiça que é lenta para colocar essas crianças em condições de serem adotadas, né? Então, a gente tem vivido esse conflito, porque a justiça, além dela ser morosa, ela não tem funcionário suficiente, né? É um processo burocrático, ele é lento, sim, mas também tem uma máquina que não funciona adequadamente. E, por outro lado, pais e mães que têm se sensibilizado para essa causa do que a gente chama hoje de adoção tardia, né, que são crianças que estão em abrigos em casa de acolhimento, às vezes há anos, né, esperando ser adotadas, e as pessoas, por esses mitos, né, e tudo mais, pela dificuldade que realmente não é fácil, né, você pegar uma criança maior, é uma dificuldade. Os pais e as mães precisam de apoio também psicológico, psicossocial, precisam de apoio de grupos, precisam de apoio da sociedade para também serem acolhidos, né, nesse processo de adoção. A criança também, né, a criança e o adolescente. Então tem modificado, a gente tem trabalhado bastante esse tema da adoção tardia e de quantas crianças e adolescentes que precisam tanto de um lar, né, e de mentes e corações mais abertos. A gente primeiro tem que estar preparado para adotar, independente da idade que venha. Claro que respeitando também, né, o limite de cada um, porque cada pessoa também tem o seu limite, né, tem a sua... Não, eu dou conta, né, eu dou conta de uma criança mais velha, né, ou não, né, respeitando isso também, mas um pouco desmistificando justamente essas questões relacionadas à criança e adolescente, né. A lei de adoção, ela prevê que qualquer pessoa ela pode adotar, né? Esteja acima de 18 anos, que tenha condições, né, mínimas, que tenha uma moradia, que tenha condições mínimas de criar uma criança, né? De ser pai, de ser mãe, ela pode adotar. Então, ela não... A legislação, ela não olha, ela não observa muito essa questão do casal homoafetivo. Então, não importa se você é casado, né? Se você tem uma relação, né, homoafetiva ou não. Importa que você pode sim, pode adotar. Então, até o momento, isso não foi modificado na legislação, né? Qualquer pessoa solteira, casada, separada, viúva, né? Não há nenhum critério. O único critério é você provar que você tem condições, né? Que você tem condições de criar. Aí sim, a assistência social vai na sua casa, faz a visita, né? Dá o parecer. Inclusive o juiz, ele só dá o parecer, né, de habilitado também com esse... Você tem uma entrevista com o psicólogo e a assistente social também faz visita ao seu domicílio para saber das suas condições, né? Então, com estando tudo ok, né? Você sendo uma pessoa normal, vamos dizer assim, brincando aqui, né? Porque diz Caetano que de perto ninguém é normal, né? Mas você comprovando, né, as mínimas condições, você pode adotar. Aqui em Conquista nós temos vários casos, né? Inclusive colegas que adotaram, né? Um casal homoafetivo que adotou sem nenhuma restrição, de forma bastante tranquila, né? E assim esperamos que continue acontecendo. Isso, a Lei 13.509 de 2017, ela prevê justamente, então, prioridade para as famílias que queiram adotar irmãos,
né? Então, essas famílias, elas vão para frente. Então, hoje, né, a gente também está se incentivando as pessoas que adotem grupos de irmãos, ou 2, ou 3, ou 4, porque justamente qual é o pensamento da justiça e o que é que a gente acredita também enquanto grupo de apoio à adoção, né? De que esses irmãos eles não devem ser separados. Eles já passaram por um trauma de serem separados da sua família, né? Ou do pai ou da mãe biológica por vários motivos. Então a justiça hoje tem priorizado adoções de grupo de irmãos e tem incentivado que as pessoas adotem grupos de irmãos, né? Então essas pessoas elas são colocadas como prioridade, né? Aquelas pessoas que elas podem inclusive sinalizar no momento de adotar que elas querem adotar, por exemplo, 1 ou 2, né? 2 irmãos ou 3 irmãos, né? Então, hoje a lei prevê, inclusive, prioridade para essas famílias que queiram adotar grupos de irmãos. Vamos dizer assim, a justiça e as casas de acolhimento, né, os abrigos, eles têm tentado ao máximo manter essas crianças unidas, né, e tentado levá-las para famílias também que mantenham-as ou unidas ou que de alguma medida estejam próximas, né, façam contato, saibam aonde cada uma foi morar, né? Porque a gente sabe também da dificuldade. Há abrigos que têm 5, 6 irmãos, né? Qual a família hoje que tem condição de adotar? É muito difícil, né? Mas tem se tentado, na medida do possível, manter, né, o contato entre esses irmãos, né? O que é a Lei 2017? Porque muita pressão, né, da sociedade civil, ela tentou estabelecer prazos. Essa criança ela tem que ir para adoção, porque você beneficia a criança e quem está na fila de adoção, que não é uma fila pequena, né? Então, assim, a Lei 2017, ela está tentando justamente dinamizar esse processo. Por que é muito importante que a adoção seja feita dentro da justiça, seja feita pela vara? Porque ela dá segurança à família. Então, no momento em que a criança ela é destituída, nenhum pai biológico ou mãe biológica pode vir depois requerer a guarda dessa criança novamente. A lei de 2017, ela tenta acelerar esse processo e dizer assim, olha, se você não apareceu, né, aquela mãe biológica, aquele pai biológico, ou a família extensiva, por algum motivo não apareceu para dar conta dessa criança, para cuidar dessa criança, né, para acolhê-la, ela vai para adoção, né? Então a lei ela tentou melhorar essa questão dos prazos, né? Tentou reduzir, estabelecer prazos, né, mais curtos, vamos dizer assim, né, para que justamente porque se você deixa a criança ficar 1, 2, 3, 4 anos no abrigo esperando que uma família apareça, né, mesmo que acionado assistente social, conselho tutelar, né, ainda assim essa criança fica ali, né, sem estar num convívio familiar, que é tão importante, né, para esse primeiro momento, né, da infância, a criança ter um lar, ter uma família, ter referências, né, de pai ou de mãe, de cuidadores, né, de pessoas que estão ali no cotidiano cuidando dela. Então a lei, na verdade, ela mudou mais nesse sentido de buscar acelerar o processo, né, de estabelecer prazos e que esses prazos sejam cumpridos, vamos dizer assim, né, pela justiça.